Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu curso de hipnoterapia online. Meu nome é Jason Marcílio, eu sou hipnoterapeuta e professor de hipnose e hoje eu vou falar sobre algo muito importante na terapia, que é a ressignificação. Esse vídeo eu não vou ensinar você a fazer uma ressignificação de algo específico, né? Como é que se ressignifica em regressão, como é que se ressignifica em terapia de partes, como é que se ressignifica em enfrentamento dissociativo. Não é a ideia de hoje aqui. A ideia de hoje é discutir com você o conceito de ressignificação. Existe muito terapeuta que está até mesmo anos trabalhando como terapeuta, mas não entende exatamente o conceito de ressignificação. Então ele está sempre buscando alguma coisa que ele simplesmente não sabe o que é. Então se o cliente ele melhora, beleza, mas se ele não melhora, simplesmente o terapeuta não sabe o que fazer para conseguir esse resultado necessário. Então é por isso que hoje eu vou explicar para você o conceito de ressignificação, porque se você entende o conceito de ressignificação, sabe para que serve a ressignificação com o seu cliente, que é o que traz a mudança, que é o que traz a terapia, né? Que a terapia é feita e tem essa mudança no seu cliente, né? Então, o que traz isso? É a ressignificação, certo? Então você precisa saber o que é, porque daí não importa qual técnica você utilize, não importa se você inventar uma técnica na hora, porque você sabe o que você está procurando, qual é o resultado que você está procurando, que é a ressignificação. Bom, mas afinal, o que é essa ressignificação que tanto eu falo, que tanta gente fala na internet, na parte de terapia, né? Mas que o conceito às vezes fica muito abstrato e você não consegue saber o que é o que. Muita gente confunde ressignificação, tá, com eliminação de sentimento. Ressignificação não é eliminar sentimentos. É bem comum o pessoal utilizar umas técnicas meio superficiais, assim, de PNL, por exemplo. Vai falar, você tem medo de dirigir? Vamos simplesmente tirar, agora você não consegue mais sentir medo. Dirige, olha, sabe, funcionou. Isso não é uma ressignificação. Pode funcionar eliminar um sentimento para resolver o problema do cliente? Pode. Tá? Mas você ressignificou esse problema? Não. Tá? E pode ser que esse problema volte no futuro porque você simplesmente tapeou, né, esse problema, fez um resultado superficial, fez um resultado paliativo para esse problema? Sim, pode ser que isso aconteça. Tá? Então assim, eu considero como uma terapia realmente efetiva, uma terapia excelente para o nosso cliente, quando tem a verdadeira ressignificação, tá? E eu não digo que necessariamente precisa ser uma técnica, não. Só existe ressignificação com regressão, ou com enfrentamento dissociativo, ou com terapia de partes. Não, tá? Você pode utilizar qualquer técnica desde que você consiga a verdadeira ressignificação. Mas o que é a ressignificação? É um conceito, na verdade, até bem simples. A ressignificação é uma mudança de percepção do seu cliente, certo? Qual é o grande problema que o seu cliente tem quando ele vai te procurar? Não importa se ele tem depressão, síndrome do pânico, ansiedade, não importa qual é o problema do seu cliente, né? Não importa o transtorno que ele esteja sofrendo, o grande problema que ele tem é uma percepção errada de realidade. Ok? Então assim, quando ele tem uma crise de ansiedade, a mente dele está reagindo de uma maneira diferente devido à percepção de realidade dele. Então quando você faz um tratamento, você está tentando mudar a percepção de realidade do seu cliente. Vamos voltar ao caso do cliente que tem medo de dirigir, por exemplo. Né? Se você simplesmente eliminar o medo dele de dirigir, você não sente mais medo de dirigir. Toca a ficha, vai dirigir aí. Pode ser que funcione? Pode ser que sim. A mente dele vai começando a se condicionar aquilo ali, né? Aquela situação sem o medo e acaba que ele volta a dirigir normalmente, certo? Só que às vezes ele sofre um acidente, alguém bate na traseira dele, o medo volta todo novamente, né? Por quê? Porque esse medo não foi ressignificado, ele simplesmente foi escondido, tá? Então como é que a gente ressignifica isso? A ressignificação, ela é muito importante, você vai mudar a percepção do seu cliente em relação àquilo, né? Então é o seguinte, por que o seu cliente tem medo de dirigir carro? Certo? Ou seja, o cliente tem uma percepção errada daquilo. Então ele tem uma percepção, por exemplo assim, que o carro pode ser perigoso, que ele pode morrer ao dirigir o carro, ou que ele pode causar um acidente e dar dano financeiro, e ele não tem dinheiro para isso. Né? Ou seja, tem que entender qual é a percepção distorcida que seu cliente tem que está causando o medo nele. Ao identificar isso, você consegue mudar a percepção dele. Não estou falando conscientemente, estou falando principalmente no inconsciente, né? Que você consegue atingir com o estado de hipnose. Né? Então, com o seu cliente hipnotizado, você vai mostrar para ele que, olha, na verdade, o carro, se você dirigir com cuidado, se você dirigir com tranquilidade, com calma, você consegue dirigir. Ele não é uma máquina que vai te matar, né? Ele não tem um perigo que a sua mente acredita que ele tem, é claro. O carro ele é perigoso, né? Você precisa tomar cuidado e tudo mais, sim,
mas não é essa máquina absurda que a pessoa tem na mente que causa esse pavor em dirigir o carro, né? Ou seja, pessoas dirigem o carro que estão começando agora, às vezes ela sofreu um acidente, às vezes ela bateu o carro no muro, por exemplo, e isso criou nela um trauma no qual ela não consegue, mudou a percepção dela, né? Ela se sente insegura em dirigir o carro, ela se sente, uma série de coisas, né? Uma série de problemas que ela tem em dirigir o carro, ou seja, uma percepção errada em relação àquilo. Ela acredita que sempre que pegar o carro, ela vai bater, ela vai se machucar, ela vai voltar a sentir aqueles sentimentos ruins. Então o que ela precisa é do quê? De uma ressignificação, tá? Então tudo você consegue ressignificar, mudar a percepção do seu cliente. E não importa a técnica que você utilize, você pode utilizar regressão, você pode utilizar, né, qualquer uma das técnicas, milhões de técnicas que existem aí na psicologia, na hipnose, não importa. O importante é que você saiba que a ressignificação é uma mudança de percepção do seu cliente. Quando você descobrir que o seu cliente tem um problema, descubra o que a mente dele está pensando errado, né? Ou qual é o pensamento disfuncional que ela está tendo, certo? Identifique isso. Identificou? Agora, né, você já sabe o que o seu cliente está pensando errado. Agora você vai utilizar uma técnica para mudar a percepção do seu cliente, tá? Então, muitas vezes eu simplesmente faço o meu cliente enfrentar aquilo, né? Mostrar para ele, olha, você acha que é isso, você acha que é aquilo? Então, às vezes, muitas vezes, uma conversa com o cliente, a gente já consegue mudar completamente a percepção do nosso cliente, certo? Então, assim, é muito importante que você saiba que a ressignificação é uma mudança de percepção. Então, enquanto você não souber isso, enquanto você não conseguir identificar essa percepção distorcida do seu cliente e conseguir técnicas para resolver isso, né, você vai ficar sempre correndo atrás de algo que você não sabe e vai estar chutando se está dando certo ou não a terapia que você está fazendo, né? Indo às cegas, está dando um tiro no escuro, digamos assim. Então é muito importante que você saiba essa ressignificação. Agora você já sabe o que é isso. Procure identificar mais no seu cliente, procure técnicas para mudar a percepção dele e você vai perceber que os resultados vão ser extremamente incríveis. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal para mais dicas de hipnose, para aprender mais sobre hipnoterapia, né, sobre a mente humana. Bom, não se esqueça também de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos e até a próxima.